Uhum. Então, eu estava falando para vocês, vou recapitular um pouquinho. Este salmo é uma das orações mais lindas da Bíblia, tá? Davi, ele abriu o coração ao Senhor expondo os seus maiores medos. Por isso que Deus, ele se agrada tanto, né? Se agradou tanto com a vida de Davi. E ainda que não fosse muito os seus inimigos, que ele fosse perseguido sem causa, a maior luta que Davi carregava dentro de si eram as tribulações e as angústias do seu coração, né? Ele desejava mais do que segurança, ele desejava ser perdoado, né? E era como se ele tivesse dito a Deus assim: Senhor, não te lembre de mim segundo os meus pecados, né? Nem segundo as transgressões que eu já cometi, mas que a tua misericórdia e a tua bondade continuem a me seguir para que eu possa me arrepender de uma forma genuína. De uma forma genuína. Olha que lindo. Porque ele sabia que se a misericórdia e a bondade de Deus não ficasse com ele, ele ia cometer o pecado de novo. E ele ia pecar de novo. E ele queria aquela misericórdia, a bondade do Senhor, para que ele pudesse se arrepender genuinamente e andar em sinceridade e retidão. Ele queria uma vida reta perante o Senhor, né? E aí, a gente observando mais o texto, não tenho como compartilhar aqui, mas eu vou falar. A gente observando o texto, Davi, ele tem algum sentimento que nós, mulheres, às vezes a gente passa, né? Ele sentiu vergonha, ele ficou envergonhado, ele se sentiu culpado, ele se sentiu sozinho e aflito, né? Ele se sentiu atribulado e angustiado. De nós nunca passamos ou está passando por algum momento assim difícil, né? E em meio a essa situação toda angustiante, isso aqui é só uma observação que eu estou fazendo da lupa, tá? Em cima do versículo. E dentro dessa situação angustiante que às vezes nós mulheres passamos, o que a gente faz primeiro no momento de desespero, no momento que a gente se sente envergonhada, culpada, aflita, sozinha? O que a gente faz? Às vezes a gente realmente busca alguma ajuda de algum profissional, e eu acho que é bom, não tenho certeza que é bom, mas às vezes a busca primeiramente pelo Senhor fica em segundo plano, né? E diferentemente de Davi, nesse momento que ele estava sentindo tudo isso, essa vergonha, essa culpa, essa aflição, ele orou, ele clamou e ele suplicou a Deus. Ele suplicou a Deus por misericórdia, né? Então, a pessoa justa, o adorador, o verdadeiro adorador, existe para qualquer uma de nós. Existe solução para qualquer desafio da vida que a gente esteja passando. Para o servo de Deus. Existe uma solução para qualquer desafio que um servo de Deus passe. Tá? E é isso que eu quero falar, compartilhar com vocês. A gente colocou uma lupa para falar um pouco do que fala, né, uma geral do capítulo 25, em especial agora do versículo 5, que é que eu vou falar sobre uma vida guiada com Deus, baseado neste versículo, né? Então, como que a gente pode ter uma vida por Deus, uma vida guiada por Deus? Eu separei 5 pontos, né? 5 pontos para compartilhar com vocês, né? E não dá para compartilhar aqui, mas tudo bem, eu vou falando para vocês aí, tá? O primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é, para a gente ter uma vida guiada por Deus,
é esperar e confiar no Senhor. Parece tão comum, né, a gente falar isso, esperar e confiar. Isso eu escuto tanto, Tati, né? Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, lá no Salmos 25:5, o versículo em destaque. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todos os dias, né? Olha, eu não sei, eu não conheço vocês, eu conheço a Ju e a Paty aqui desse grupo. E eu não sei se vocês já receberam o consolo de Deus, a paz de Deus. Sabe quando aqueles momentos são bem ruins e aí a gente passa por alguma perda ou a gente passa por, não sei que tipo de situação, mas que você precisa ter o consolo do Espírito Santo? A gente só consegue receber o consolo do Espírito Santo. A gente só consegue receber o conselho de Deus se a gente recebe o consolo do Espírito Santo. Quando eu falo conselho de Deus, é para que Ele guie a nossa vida, para que Ele fale e a gente escute. Só que a gente só vai conseguir isso se a gente saber receber o consolo de Deus primeiro. A gente precisa ter essa experiência. Isso está escrito lá em João 14, versículo 16. Né? Que deixa eu colocar aqui para ler com vocês. Quando Jesus ele promete o Consolador. Alguém está com uma Bíblia fácil aí que aqui travou tudo, gente? Até a minha Bíblia aqui online travou. É João 14, Tati? Isso, João 14. 14 e 16. Você quer que lê? Isso. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Isso. Então, olha, o Consolador para que fique convosco para sempre, certo? Aí, o Espírito Santo aí, que é o Consolador, se vocês estudarem a Bíblia no original, né? Na tradução original, esse Consolador significa Paracletos, tá? E Paracletos, ele tem uma tradução que significa consolador e conselheiro, tá? Ou seja, quem recebe a paz de Deus pode ouvir a voz de Deus. Pode ter uma vida guiada, pode ser guiado por Deus. Então, você precisa experimentar esse consolo, né? Eu não sei se você já experimentou esse consolo, a paz. E não é só quando você tem perda. Às vezes você está se sentindo da mesma forma que o Davi estava se sentindo, sozinho, em conflito consigo, angustiado. E ele recebeu a paz do Senhor. Então, Davi, ele confiava em Deus. Quando ele falou da sua comunhão com o Senhor, Davi não confiou nas próprias obras dele, né? E sim na misericórdia e na bondade de Deus sempre, né? Ele sabia que para ver o agir de Deus, ele precisava saber esperar. E o esperar para nós é tão difícil, não é? É muito difícil. Mas é assim que a gente consegue caminhar com o Senhor, confiando nele e saber esperar o momento certo, né? E olha, Davi, ele coloca dessa forma, ele tinha convicção que aqueles que esperam no Senhor, ele não decepciona. O Senhor não nos decepciona. Nós temos que crer nessa palavra, né? Confiar e esperar. Então, quando você tiver uma vida guiada por Deus, esse é o primeiro ponto. Não se esqueça.
esperar e confiar em Deus. O segundo ponto, fazer a vontade de Deus, que está também no versículo, lá o versículo 5. Faz-me entender a tua vontade, a tua verdade, guia-me para eu fazer a tua verdade, né? Então, fazer a vontade de Deus é o segundo ponto. Davi, ele pede para Deus ensinar ele a fazer a vontade, porque, gente, a gente não sabe de nada. Deus precisa nos ensinar tudo, né? Nós precisamos ter um coração para receber os ensinamentos do Pai, né? E o versículo 14 do Salmos 25 nos mostra isso, que Deus, ele confia, olha só que maravilha, ele confia os segredos aos que temem, os que o temem e fazem a tua vontade. Você já imaginou você ter segredos do Pai para você? Abraão tinha isso, né? Deus conversava tanto com Abraão, Deus contava as coisas para Abraão antes de acontecer. Gente, é o mesmo Deus. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que a gente serve. Então, é o mesmo Deus. Eu fico toda arrepiada mesmo, né? Porque ele confia os segredos para aquelas pessoas que o temem e fazem a tua vontade. A gente tem que pedir para o Senhor para a gente andar na sua vontade durante toda a nossa vida. Deus tem sim a vontade dele permissiva. Porém, o mais certo é não fazer nada sem a aprovação e a bênção de Deus. Peça para Deus te impedir quando você fizer por conta própria. A gente sabe quando a gente quer dar um jeito. Quando a gente não está aguentando mais, eu vou fazer do meu jeito, mas Deus, e a gente já acha até passagens bíblicas para comprovar que é para me agir da minha forma própria. Então, tem que orar. Senhor, se eu tentar fazer alguma coisa que não seja o melhor para mim, por favor, deixe-me sentir uma inquietação no meu coração, um freio no meu espírito para que eu continue no caminho do seu plano, né? A gente tem que saber se submeter ao Senhor, não ser tão cabeça dura, não sermos tão teimosas, né? A gente não pode ter o coração duro, né? Ore mesmo. Deus, eu quero que a sua vontade opere plenamente em minha vida. Já experimentei o fruto da minha própria vontade por tempo suficiente para saber que se eu fizer as coisas do meu jeito e não for isso que o Senhor quer, eu vou acabar tendo mau resultado. Eu estou disposto, Pai, a te obedecer. Mas, por favor, ajude-me a ouvir claramente o que o Senhor está dizendo para eu fazer. Né? Então, essa é uma prática de oração, né? Pedindo para o Senhor nos mostrar o que Ele quer que a gente faça, né? E eu tenho certeza que Ele vai direcionar. Isso já aconteceu várias vezes comigo, das duas formas, coisas que eu quis fazer por minha própria vontade e também quando eu pedia um direcionamento para Deus. Esse é o segundo ponto, tá? Terceiro ponto. Então, segundo ponto, fazer a vontade de Deus. Terceiro ponto, meninas, ter um coração humilde para aprender. Humilde. Aqui também no versículo 5, mostra a humildade do coração de Davi. Ensina-me, Senhor. Davi, humildemente, ele pede a instrução de Deus e se mostra disposto a ouvir e a aprender. Ele também solicita essa misericórdia de Deus, implorando para o Senhor esquecer seus pecados. Então, os mansos e os humildes recebem, sim, a direção do Senhor. Ele recebe. As pessoas que reconhecem o valor do ensino que vem do Senhor, andam no caminho da verdade, recebendo a misericórdia divina. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus,
Ele coloca em nossa vida, em nossa consciência, o senso do certo e do errado, lá no fundo da nossa consciência. Mas se a gente se rebela contra a nossa consciência, né? Se a gente se rebelar contra a nossa consciência, às vezes, a gente pode se tornar, sabe o quê? Insensíveis. Nada mansos e muito menos humildes. A gente acaba ficando egoístas, pensando só em nós. E se isso acontecer, a gente precisa pedir para Deus moldar o nosso coração para a gente ser espiritualmente sensíveis ao Espírito Santo, né? E porque uma pessoa de coração duro, ela corre o risco de ferir outras pessoas e nem sequer dá conta disso. Você já conhece pessoas assim? Né? A pessoa machuca, mas nem percebe, é o jeito dela. Ela nem percebe que está machucando, nem se dá conta disso. E ela entristece o coração de Deus. E aqueles que têm um coração duro, realmente acabam se preocupando consigo mesmo. Então, Deus quer moldar o nosso coração com a sua palavra. Porque um coração que não é manso, que não é humilde, não pode ouvir a voz de Deus. Então, às vezes, esses pontos que eu estou falando para vocês são pontos que muitas vezes eu escuto das mães pelo site, pelos encontros que eu faço aqui na igreja, em grupos de mulheres, de pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus, né? E esses são pontos que são super importantes para a gente prestar atenção. Então, os mansos e humildes, eles ouvirão a voz do Senhor, tá? E outra, você vai receber as suas bênçãos, né? As suas bênçãos não vão ficar retidas. Então, esse é o terceiro ponto, tá? Ter um coração humilde para aprender. Quarto ponto, saber que a gente é pecadora, nós somos pecadoras. E a gente carece da graça de Deus. A gente tem que ter a gente tem que reconhecer. Davi, ele reconhecia isso toda hora. Ele se sentiu sozinho, Davi se sentiu sozinho diante das suas aflições. E aí ele se sentia longe de Deus, né? Então ele busca a presença do Senhor e o alívio das suas tribulações. Ainda admitindo que seu sofrimento estava vinculado ao pecado. Ele achava que ele estava sofrendo porque ele estava pecando, né? Então ele falava assim nos versículos, né? Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Tá lá no Salmo 25, 18, né? Infelizmente, muitas pessoas acreditam que Deus as ama somente se elas não cometerem erros, né? Isso é uma mentira. A Bíblia nos diz que nós somos criação de Deus, trabalho feito das suas mãos. O jeitinho que você é, né? Deus te criou. Formação da própria mão de Deus, o artista mor. E que Ele ama a cada um de nós incondicionalmente. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Jesus, ele não morreu por nós porque a gente é maravilhosa, porque nós somos ótimas, porque a gente desenvolve várias atividades, ministérios. Não, né? Ele morreu por nós porque ele nos ama. Ele nos ama. Em Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9, depois vocês podem ler, confirma esta verdade, dizendo que ele morreu por nós ainda quando a gente era pecador, né? Então, Deus nos amou o suficiente para dar o seu Filho unigênito, não apenas para morrer pelos nossos pecados, mas também para cobrir o nosso dia a dia, os erros. E Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente viva a cada dia no poder e na vitória. Amém? Ele quer que a gente
viva no poder e na vitória. Vamos pegar um exemplo. Nossos filhos. Tem mães que têm fizeram outras escolhas na vida. Às vezes ficaram rebeldes, às vezes escolheram outras coisas. O amor de mãe vai mudar porque o filho ficou rebelde, porque saiu de casa, porque se enfiou em algum problema. O amor de mãe muda? Não muda, gente. E assim Deus para conosco. É lógico que nós temos as consequências de tudo que a gente faz, né? Mas Deus não é esse Deus carrasco que pesa a mão quando você peca. Deus é um Deus de amor, é um Deus que te carrega e Ele não te castiga. Ele pode te disciplinar, mas Ele não te castiga, porque Ele é um Deus bondoso. Às vezes você não está vivendo a melhor circunstância na vida, experimentando a bondade de Deus. Mas saiba que só dele ter mandado o seu único filho para morrer por nós, a gente não precisava mais nada. Já tinha sido suficiente o que ele já fez por nós, dando o filho dele. Então a bondade de Deus, ela é infinita. E a gente vai experimentar essa bondade só se relacionando com ele, tá? Então, mesmo que a gente é pecadora, a gente carece sempre da graça de Deus. A gente tem que saber disso, saber que nós somos amadas. Sabemos que Ele nos ama incondicionalmente. Viver essa verdade dia após dia, tá? Quinto, são 6 passos, tá? Eu falei quinto, 5, mas são 6. Quinto, confessar os seus pecados e se arrepender, tá? Isso aqui é o que a gente precisa falar sobre pecado. Pecado daria uma outra pregação. Se a gente for falar só de pecado, seria um estudo aí de meses. Não meses, né? Mas um estudo mais completo. Mas o pecado, por mais, gente, que ele possa ser perdoado, ele pode trazer um grande problema para a sua vida, se for uma escravidão na sua vida, o pecado, né? Então, nós temos que fazer mais do que apenas pecar e ser perdoado. Sabe aquela coisa? Pequei, fui perdoado. Pequei, fui perdoado. Voltei a pecar, fui perdoado. Fica naquele ciclo. Um ciclo que você não consegue se livrar, né? E Deus, lógico que Ele te perdoa. Só que Deus, Ele tem um plano melhor para nós do que isto, dele perdoar você lá na frente vai e peca de novo. Ele tem algo melhor para nós. A Bíblia nos diz que nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Então, sabe o que acontece, mulheres, meninas? O pecado nos faz promessas e nós acreditamos nelas. Esse é o problema, né? O pecado faz promessa para o nosso filho, para os nossos clientes, para quem tem empresa, faz promessa para a nossa família, faz promessa. Por quê? O que o pecado tem para nos oferecer, aparentemente, é mais satisfatório, é mais desfrutável, é mais alegre, né? É mais esperançoso que Cristo Jesus, né? Então, ninguém, gente, chega, hoje eu vou pecar, não é isso. As pessoas pecam por prazer, porque é algo que é bom momentaneamente, mas traz um prazer. E a única razão para escolhermos atuar de forma pecaminosa é porque o diabo e a nossa própria natureza têm promessas que de fato, fazem promessas que de fato produzem prazer, tá? Então produzem satisfação, fama, seja qual for o seu ídolo.
Então, a única forma que o poder do pecado pode ser quebrado é pela presença e pela promessa de Deus. A única forma de vencer as promessas satisfatórias do pecado é com o poder do deleite em Jesus. Só que para isso acontecer, você precisa querer, desejar algo novo para a sua vida. Você precisa querer estar no centro da vontade de Deus e não aceitar mais o pecado na sua vida. Por isso é que é importante confessar. Por isso é que é importante se arrepender genuinamente. Porque no mundo espiritual, a palavra, a boca, quando você confessa quem é o seu Senhor e Salvador, tem muito poder sobre a sua vida. Então, a confissão e o arrependimento é extremamente importante. Então, nisto consiste a fé, em receber Jesus como nosso tesouro para nos satisfazer em tudo. Gente, Deus quer que a gente tenha uma vida boa. Ele quer que a gente tenha uma vida boa. A gente vai ter problema? Lógico que vamos ter. Mas uma mulher que descansa no Senhor, uma mulher que é guiada por Deus, passa por problemas, sim, da mesma forma. Só que ela confia que Deus está no controle da sua vida. Então, ela não se abala, né? E Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida boa porque Ele pagou isso para nós. Ele pagou, Ele deu o seu filho para morrer por nós, numa terrível morte dolorosa. Ele levou todos os nossos pecados para si mesmo. Esse Filho de Deus, santo e justo, ele levou todos os nossos pecados sobre si. Todos. Para que a gente possa ter uma grande e satisfatória vida. Para que a gente possa viver. Semana passada, eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, a minha vida está um lixo. A minha vida, eu estou vivendo dia após dia, sobrevivendo. Gente, e uma pessoa que fala isso, olha o poder que ela está falando, está declarando isso, né? E é uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que é cristã desde berço, mas está frustrada, não consegue encontrar a paz de Deus e não consegue sentir o consolo de Deus. É muito difícil você experimentar a viver com Deus, uma vida guiada pelo Senhor, sem você experimentar o que Ele tem para você, para sua vida. O ladrão, ele só vem para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse para a gente ter vida abundante, para a gente desfrutar a nossa vida. E Deus, gente, Ele merece o nosso melhor. O nosso melhor. E a gente precisa, sim, buscar uma vida de santidade a cada dia, né? A gente precisa confessar, que nem esse quinto passo, a gente precisa se arrepender genuinamente, assim como Davi buscava de Deus a sua misericórdia e a sua bondade. Davi, ele implora ao Senhor, ele confessa implorando para o Senhor. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande, né? Ele confessava e o Senhor conhecia o coração dele, né? Tá? Então, esse quinto passo, confesse e se arrependa do seu pecado. E o sexto e último passo é a intimidade com Deus. Gente, sem intimidade com Deus, tudo isso que eu falei, esses 5 pontos que eu falei vão em vão. A gente só consegue executar esses 5 passos que eu falei, que foi esperar no Senhor, né? Esperar e confiar no Senhor, fazer a vontade de Deus, ter um coração humilde, manso e humilde. Qual que é o quarto? Saber que nós somos pecadoras e carecemos da graça de Deus. Confessar os nossos pecados.
a gente só consegue executar esses 5 se a gente tiver intimidade com Deus. E intimidade com Deus não é simplesmente você fazer o seu momento devocional, ir para a igreja, é você praticar a presença de Deus. E praticar a presença de Deus é estar em silêncio, em solitude com o Pai. Você precisa praticar o silêncio. No silêncio. Quando você começar a praticar o silêncio, a solitude por que é diferente da solidão? Porque a solidão te faz mal, você se sente muito só. A solitude, você vai estar com um monte de gente, os seus filhos vão estar te chamando, vão estar te gritando teu nome, mas você vai estar em adoração a Deus. Então, independente do tumulto, você consegue se conectar com o Pai. Então, a prática da contemplação, de você olhar a sua janela e ver o sol, de você olhar a natureza, de olhar todas as coisas que Deus fez para você, de você contemplar a mesa que você tem todos os dias. Isso é uma prática. Se a gente não tem essa prática, a gente não consegue ter a intimidade com Deus, né? A gente, como eu estou lendo o livro lá de Marta e Maria, eu fico imaginando a Marta invertendo o papel da Marta, né? A Marta indo lá para os pés de Jesus e a Maria indo lá para a cozinha, né? Então, imagine a Marta indo para os pés de Jesus. Vocês acham do fundo do coração que ela ia estar escutando o que Jesus estava falando ou que ela iria estar pensando na comida que ela deixou no fogão, na pia lotada de louça, na mesa que ela precisa deixar pronta para o pessoal comer? Vocês acham que ela ia, a cabeça dela, o corpo dela estava ali, mas a cabeça dela, vocês acham que estava ali? Estaria ali? Não, porque ela não tinha a prática ainda do silêncio e da solitude. Ela conhecia Jesus, ela andava com Jesus, mas ela não tinha a prática do silêncio e da solitude para poder desfrutar daquilo que Jesus tinha para a sua vida. Então ela não adianta, ela estaria ali, mas não tá, só estava ali de corpo, entende? A diferença. Já a Maria, vamos nos transportar para o mundo da Maria. A Maria lá na cozinha, aquele monte de coisa lá para fazer. Ela estaria fazendo aquele monte de coisa, comida, colocando lá, colocando como é que se fala? As louças na lava-louça, mas ela estaria em adoração, porque não importa a quantidade de coisas que você tem na cozinha para fazer. A cozinha se torna uma adoração quando você está em intimidade com Deus. Não importa. Por isso que a prática da intimidade com Deus é tremenda. E Davi fala dos efeitos positivos disso, da submissão do Senhor. A intimidade do Senhor para os que temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Davi demonstrou a sua lealdade ao Senhor nos momentos mais difíceis da vida, quando ele se encontrou em armadilhas. Tais momentos eram passageiros, mas a sua fidelidade e adoração a Deus eram constantes. Davi foi um homem sujeito, gente, aos mesmos sentimentos que nós. Assim como tantos outros heróis da Bíblia, que nos são exemplo, né? Que nos são exemplo. Mas Davi, ele implora ao Senhor, confessando o seu pecado e pedindo perdão, né? Ele realmente, se a gente quer ter intimidade com o Senhor, é para somente aqueles que o temem. Relacionamento pessoal com Deus
é para os sábios. Quer ter sabedoria, quer ter uma vida guiada, então jamais considere sábia com seus próprios olhos, mas sim, busque a sabedoria, mantendo os olhos fixos em Cristo todos os dias. Ele é a fonte inesgotável, meninas. E assim eu termino a minha palavra para vocês. Que Jesus seja de fato a verdade, o seu melhor amigo. Ele vai guiar a vida de vocês com misericórdia e bondade de todas nós, né? Amém. Obrigada, viu, gente? Desculpa aí que eu não consegui compartilhar as telas. Imagina, amiga. Obrigada.